Vamos caminhar um pouquinho pelo globo terrestre? Vamos chegar até o Oriente Médio para te contar neste momento com a Priscila Asbeck, que está aqui em tela, que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que discursou semana passada na Assembleia Geral da ONU, teve uma debandada de parte da plateia. Quando ele começa a falar na Assembleia, parte da plateia se levanta e sai do ambiente. Benjamin Netanyahu se reúne hoje com Donald Trump na Casa Branca. E aí tem muita expectativa, né, Asbeck, com o avanço nas negociações pelo fim da guerra na faixa de Gaza. E Asbeck, Trump, que também discursou na ONU, também foi muito enfático dizendo: não vamos relaxar enquanto todos os reféns não forem libertados na faixa de Gaza. E ele prometeu, inclusive, algo especial em relação a esse assunto. Então nos conte, por favor, tudo isso, Asbeck. Oi, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham. Essa vai ser a quarta vez que Netanyahu vai se encontrar com Donald Trump depois do segundo mandato de Donald Trump. Isso acontece, claro, depois, então, desse discurso de Netanyahu, que foi acompanhado por protestos na ONU na sexta-feira. Foram mais de 70 delegações que saíram do plenário da Assembleia Geral em protesto às falas de Netanyahu, que foram falas muito duras, criticando, inclusive, o reconhecimento do Estado palestino por países como a França, o Reino Unido, Canadá, Portugal, Austrália, e agora os Estados Unidos são o único membro permanente do Conselho de Segurança da ONU que não reconhece o Estado palestino. China, França, Reino Unido e Rússia já reconhecem. Nas falas de Netanyahu, ele disse, por exemplo, que países se curvaram sob a pressão de uma mídia tendenciosa, sob a pressão de islâmicos radicais e multidões antissemitas, e ele também falou que reconheceu o Estado palestino é como dar aos palestinos um Estado, depois do dia 7 de outubro, depois dos ataques do Hamas, como se fosse dar à Al-Qaeda um Estado a poucos quilômetros da cidade de Nova York, depois dos atentados às Torres Gêmeas de 11 de setembro. Foram alguns dos destaques da fala de Netanyahu, que também disse que esse reconhecimento da Palestina enviava uma mensagem de que matar judeus compensa. Donald Trump também disse que o reconhecimento do Estado palestino seria um prêmio ao Hamas, e mais para o final da semana, na quinta-feira, Donald Trump falou que havia uma possibilidade de acordo entre Israel e Hamas. E ontem ele fez uma postagem nas redes sociais falando que existe uma chance real de grandeza no Oriente Médio. Ele falou que todos estão a bordo para algo especial. Pela primeira vez, vamos conseguir. Ele também conversou por telefone com a agência de notícias Reuters e disse que Benjamin Netanyahu também quer fechar o acordo, falou que todos querem fechar o acordo, e ele tem reiterado que a Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia e Egito têm participado dessas conversas. Ele que se encontrou, Donald Trump, com esses países, com representantes desses países na semana passada durante a Assembleia da ONU. O que seria esse plano de paz que Donald Trump vem se referindo? Seria um plano de 21 pontos que foi apresentado aos países árabes, também a Israel e Hamas na semana passada. Ainda não há muitos detalhes sobre esse plano, mas seria um plano que prevê um cessar-fogo permanente e a libertação de todos os reféns que são detidos pelo Hamas, e também uma abertura de diálogo entre Israel e os palestinos para uma coexistência pacífica. O que alguns analistas dizem, Elisa, é que os planos anteriores eram planos que eram feitos em fases. Primeiro um cessar-fogo, depois a libertação dos reféns e depois um plano para o que aconteceria pós-conflito. E esse plano dos Estados Unidos de 21 pontos seria um plano que apresentaria tudo isso ao mesmo tempo. E aí, Elisa, existe uma dúvida se Israel vai aceitar esse plano. Algumas autoridades têm conversado no bastidores com jornais aqui dos Estados Unidos, dizendo que eles têm algumas preocupações, como, por exemplo, com as forças de segurança palestinas que ficariam em Gaza. Então, há indícios de que talvez Israel não aceite logo de cara esse plano proposto pelos Estados Unidos, mas os Estados Unidos são talvez o único país capaz de fazer uma pressão sobre Benjamin Netanyahu, já que os Estados Unidos são os principais aliados de Israel e os principais fornecedores de armas para Israel, com uma estimativa de que já teriam fornecido mais de 20 bilhões de dólares desde o início do conflito com o Hamas, desde outubro de 2023, para Israel. E aí, para finalizar, Elisa, o que, apesar dessa pressão que os Estados Unidos poderiam fazer sobre Israel, Donald Trump ainda não fez nenhum tipo de pressão
expressão de forma mais contundente. A dúvida que fica é se hoje isso vai mudar, porque Donald Trump também tem suas próprias ambições de ganhar o Nobel da Paz e de solucionar esse conflito. E um ponto importante também para finalizar, na semana passada, na quinta-feira, Donald Trump inclusive disse que se opõe à expansão de assentamentos na Cisjordânia, mostrando que ele recusa alguns desses planos de Netanyahu de avançar nos assentamentos e também na ofensiva em Gaza, que inclusive continua nesses últimos dias, com alguns hospitais inclusive sendo alvo das forças israelenses, em meio também ao plano de ocupação da cidade de Gaza por Netanyahu. Eu volto com você, Elisa.